Paz do Senhor, meu irmão, paz do Senhor, minha irmã, querido, querida, estamos aqui de volta para mais um bate-papo à luz das Escrituras. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa semana teológica. Ontem nós começamos com bibliologia, hoje falaremos sobre cristologia. O meu pedido de sempre para você, pegue o link, compartilhe, coloca em todos os grupos que você faz parte, no troca e venda, joga para rolo, no grupo do condomínio, da escola dos teus filhos, deixa as pessoas reclamarem e depois você diz somente que você quis abençoar com conteúdo de qualidade, porque sem dúvida nenhuma hoje nós teremos um conteúdo de muita qualidade, assim como tem sido em todos os nossos programas. Eu quero que você possa pegar aí um bloco de notas ou abra aí no seu computador, no seu telefone, no seu smartphone, porque eu acredito que você vai receber muitas informações relevantes. E aí nós estamos aqui, obviamente, que nós não vamos esgotar o assunto, mas a ideia é te instigar para que você possa investigar mais e aprender mais acerca dessas temáticas teológicas. Hoje nós temos aqui dois amigos meus, duas pessoas que eu tenho uma admiração enorme, pessoas relevantes no reino de Deus, que têm feito diferença na área do ensino. Pastor Patrick, da nossa amada igreja Maranata da Tijuca. Sua saudação inicial, meu amigo. Paz para todos, Deus abençoe vocês, Pastor Léo, Pastor Douglas, todos que estão conosco. Bem, assunto mais pertinente do que esse não existe, né? Sim. Cristo, tudo em nós, e vamos tentar falar um pouquinho mais sobre a pessoa, a obra de Cristo, mas com teologia, mas teologia de forma relevante para nossas vidas e não teoria que não serve para muita coisa. Então eu creio que vai ser bênção para nossas vidas. Aí está o @ do Pastor Patrick, você que está conectando aí, você pode dar um print na tela, tá aí o @ dele, Igreja Maranata da Tijuca, cujo pastor presidente é o pastor Paulo César Brito. Também aqui o pastor, já vai falar, tu não sabe, eu te chamar de Igor André. Igor André esteve aqui ontem. Pastor Douglas do Carmo, um grande amigo, que é membro da nossa igreja e atua como pastor auxiliar ali na nossa ADB Jacarepaguá, que fica no Pechincha. Também está aí o @ do nosso amado pastor Douglas. Saudação inicial, meu amigo. Opa, que bom, meu amigo pastor Léo, que bom estar aqui contigo, que bom estar com meu amigo pastor Patrick, para poder falar um assunto tão importante, tão nosso, tão da nossa casa, cristologia, pensar um pouquinho sobre a atividade de Cristo, a função de Cristo, as teologias feitas baseadas na pessoa de Cristo. E como disse aqui o pastor Patrick, né, a gente tentar trazer algum tipo de informação que seja relevante para o nosso tempo, para a galera que está nos acompanhando, você que está aí também, que você seja abençoado a partir dessa transmissão, compartilhe, convide pessoas. E eu sempre deixo aqui, né, registrado, né, a gratidão a Deus também pela vida do nosso pastor presidente, que permite que esse programa aconteça e que alcance tantas e tantas pessoas, né, na rede social, bem como nesse Brasil afora aí. Que bom. Você, meu irmão e irmã, você pode participar aí através do YouTube, através do Facebook, mandando comentários, mandando perguntas, aquelas perguntas que você sempre teve vontade de perguntar, mas não sabia para quem perguntar. Pois bem, aqui estão os homens para responder essas perguntas acerca de cristologia. Então não vamos antecipar os assuntos, não vamos entrar naquela de perguntar Adão tinha umbigo ou não tinha umbigo. Não é a nossa proposta. A proposta aqui é cristologia. Então você sinta-se à vontade, sinta-se com total liberdade para comentar, para fazer alguns comentários que possam agregar valor, que possam agregar naquilo que está sendo debatido. Também enviar suas perguntas, que nós teremos o prazer aqui de ler as perguntas e responder. Eu quero começar aqui falando com os meus pastores. O assunto cristologia é debatido pelas eras, né? Desde sempre. E uma das grandes questões da cristologia, logo iniciada a cristologia, é sobre a natureza de Cristo. Eu queria que a gente começasse falando um pouquinho sobre essa natureza, porque da natureza de Cristo existem correntes, existem falsas teorias que envolvem a natureza de Cristo. E aí existe uma fala, né, que as pessoas que conhecem um pouco mais sobre cristologia não gostam, mas as pessoas dizem, Jesus era 100% homem, 100% Deus, e não seria uma forma correta, né, botar em percentual
a divindade de Cristo. E eu queria que a gente começasse pela natureza, e vocês têm liberdade aí para falar um pouquinho sobre a natureza de Cristo. Bem, essa questão do 100% homem, 100% Deus, é uma tentativa humana, né? De tentar explicar o que, não vou dizer que é impossível, mas que é profundo, né? Profundo e talvez uma das coisas, um dos elementos da teologia mais complicado de se entender. Porque se a gente fala 100% e 100%, para ser 100%, 100%, tem que ser duas coisas. Porque 100% mais 100% dá 200%, o que seria impossível. Jesus é uma pessoa só, é uma unidade. Então, de cara, eu diria que você criar essa dicotomia ou separar 100%, 100%, embora seja uma tentativa, acho que válida, na verdade, não é uma crítica aqui, válida, ela não se torna tão precisa porque você está falando de duas coisas separadas, distintas, e aí você quer um pouco da unidade do ser de Cristo, né, da natureza de Cristo. Por outro lado, se você fala 50% e 50%, nós corremos o risco de ir para um outro lado que fala assim, então ele não era 100% Deus? O que as Escrituras nos mostram, talvez a gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui, que é 100% Deus, era e é 100% Deus. Então, o desafio, na verdade, é encontrar palavras humanas, a teologia, esse é o exercício, para conseguir explicar essa natureza dupla, ao mesmo tempo unida, uma só. E esse é o nosso desafio para começar a falar sobre o assunto, creio eu. Pastor Igor, falando um pouquinho ainda mais sobre isso aí. Igor. Eu simplesmente tu é Igor, meu. Ele brigou Igor André tá aí assistindo. Igor André. Eu acho que o Igor está com vontade de estar aqui. Ele orou para entrar na minha mente. Maravilha. É Mas bom a gente vamos falar um descontrair. pouquinho sobre isso. A gente tem a questão da união Hipostática. Exatamente. Exato. Vamos falar um pouquinho sobre esse trem. Então, pastor Léo aqui, contribuindo à fala do nosso pastor Patrick, é importante a gente entender que essa expressão de percentual, 100% homem, 100% Deus, ela não apareceu na formulação do Credo de Calcedônia, onde é estabelecido que a dupla natureza de Cristo, a união hipostática. Então, basta o cristão consultar o Credo de Calcedônia, formulado em 451, e ele pode verificar isso na internet. Ele pode verificar na internet, vai no Google e baixa lá o Credo de Calcedônia, que ele vai observar que a expressão correta é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Ok? Deus de Deus, luz de luz. Então, ou seja, a formulação dos pais da igreja, quando então se formula, né, a ideia da união hipostática, dessa dupla natureza de Jesus, nunca teve a prerrogativa de colocar em termos de percentual. Isso é algo que realmente, não sei, confesso que não sei quando isso apareceu pela primeira vez na história da literatura cristã, mas a gente pode tentar corrigir, eu acho que o programa está aqui para isso, para tentar mostrar que quem formulou o Credo de Calcedônia, os pais da igreja que formularam, eles não tinham a intenção de poder computar isso em termos de percentual, e sim colocar que Deus exerceu simultaneamente a natureza humana na plenitude e a natureza divina também na plenitude. Agora, é importante dizer que aqui a gente não tem a alternativa, a gente não tem a liberdade de poder contestar isso matematicamente, fisicamente, empiricamente, justamente porque é uma formulação credal. Então, ou seja, a formulação credal parte do seguinte pressuposto. Há um problema sobre a natureza de Jesus, ok? E diante disso, há os pais da igreja, os doutores da igreja que reuniram e que formularam e que chegaram à conclusão. Gente, ele ocupou simultaneamente as duas naturezas. Agora, como isso se explica racionalmente, é um pouco diferente, é um pouco difícil. Não só a questão do Credo de Calcedônia, como a questão da Trindade, como a questão do nascimento virginal, como a ressurreição histórica de Jesus. Então, existem algumas coisas que a gente precisa já crer para depois pensar sobre o fato, né? Aquela frase de Anselmo da Cantuária, fides quaeris intellecto, a fé busca o entendimento. Então, ele crê primeiro para depois, então, refletir sobre isso. Então, eu espero que aqueles que vão pensar, ou estão pensando sobre o Credo de Calcedônia, já parta para refletir, entendendo que Jesus ocupou simultaneamente as duas naturezas. Vamos falar um pouquinho sobre essas duas naturezas, começando pela natureza divina, pastor Patrick. Como que a gente pode entender a atuação dessa natureza divina de Cristo enquanto esteve aqui conosco? Bem, quando a gente fala de cristologia, na verdade, embora a gente tente, né, separar ou dividir as áreas da sistemática, inevitavelmente essas áreas vão se entrelaçar. Quando a gente fala da obra, daqui a pouco eu falo sobre isso, a obra de Jesus, vai falar sobre soteriologia. Isso. Quando fala sobre
Cristologia, vai em teontologia falar sobre nascimento virginal, sobre questão o filho, como é que o filho, se ele é filho, ele foi gerado. E é uma confusão isso aí na teologia. Até hoje se briga sobre, se discute. Briga não, mas se discute sobre isso. Mas a questão da natureza divina, vamos lá. Isso é um pouco complicado porque, assim, Jesus enquanto homem, tá? Aí é uma pergunta retórica pra gente até pensar. Jesus enquanto homem, assumindo essa dupla natureza, em concomitância, ao mesmo tempo, homem e Deus. Quando lá em Filipenses 2 diz que ele abriu mão da sua glória. Ele abriu mão dos seus atributos divinos? Porque se ele abriu mão desses atributos divinos, uma corrente pensa, então ele não era, enquanto homem, ele não poderia ser 100% Deus. Verdade. Então ele não abriu mão de certos atributos, ou todos os atributos divinos. Porém, podemos pensar que ele estava limitado, ainda que tivesse esses atributos, ele se subordinou temporalmente à condição humana? Eu posso pensar que sim. Tá? Então, assim, a questão divina, a natureza divina, os atributos divinos, eu entendo, e vocês podem me ajudar se eu estiver equivocado, não tem problema com isso, ele permanecia com Cristo enquanto homem, embora temporalmente subordinado a uma função enquanto homem. Tá? Então, vamos pensar, Jesus era eterno? A seidade de Deus, ele é autoexistente? Sim. Aí, vamos entrar numa questão da como é que ele se tornou um embrião no ventre de Maria. E é uma história que vai dar pano para manga, que vai estar aqui. Mas o fato é, essa divindade de Jesus não deixou de existir enquanto homem, mas estava limitada, esse limitar entre aspas, voluntariamente por um propósito da Trindade. Eu creio que estava limitado. Mas limitado não por incapacitação, limitado por voluntariedade. Repetindo, essa limitação que Jesus tinha enquanto Deus na figura humana não era por impossibilidade, e sim por uma voluntariedade com um propósito específico. Eu vou me esvaziar disso para poder executar um propósito aqui de acordo com a Trindade. E aí eu vou entrar num assunto, talvez não seja aqui, mas eu pessoalmente não creio numa subordinação dentro da Trindade. Sim, Exato. sim, Não cremos nisso, tá? Não cremos. E só, sei lá, o que quer dizer isso? Eu não creio que Primeiro, o- segundo e terceiro. Exatamente. As escrituras inúmeras vezes falam Pai, Filho e Espírito, às vezes fala Filho, Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo primeiro, depois o amor de Deus. Então, essa hierarquia na Trindade é um outro assunto, mas então essa subordinação ela é funcional no tempo. Então, para a gente caminhar aqui, passar a palavra para o meu irmão, o pastor Douglas, a divindade de Cristo, ele não perdeu a natureza. Daqui a pouco podemos falar um pouco desses atributos, mas o fato é que ele se subordinou funcionalmente no tempo para um propósito de salvação, enfim, da humanidade caída, não por incapacidade, mas por voluntariedade e vontade divina. Pastor Douglas. Eu concordo com isso plenamente. Eu acho que ele respondeu bem, o pastor Patrick respondeu. Agora, é curioso que quando a gente observa o Jesus humano, Jesus que se revelou no tempo bíblico, ele se considera parcialmente preso a tempo, espaço e circunstância. E isso parece deixar muito claro para nós o exercício da humanidade, porque muitas vezes, para a gente poder proteger a divindade de Jesus, a gente acaba subtraindo a humanidade. Não é a proposta dos evangelistas, não foi a proposta do evangelho. A proposta do evangelho é mostrar um Jesus cansado, dormindo em plena tempestade sobre a proa de um barco, parece confortavelmente dormindo sobre uma tempestade, o que demonstra um esgotamento, um cansaço. Um Jesus, segundo Marcos 7,24, que vai para um lugar distante e me parece não querer saber que as pessoas saibam que ele está ali em determinada região. Quer ficar sozinho. Então me parece assim bastante comum ler, se a gente entende cristologia, dessa união hipostática, o exercício pleno da humanidade e da divindade, eu não tenho problema nenhum em poder ler esse Jesus e observar que ele está ali fazendo atribuições daquilo que lhe pertence na condição humana. Então, assim, Patrick respondeu e respondeu muito bem. Não é questão que ali há uma subordinação, porque isso, dentro da história das heresias e da ortodoxia, já foi classificado como heresia. Não há uma subordinação. Agora, dentro do processo histórico, Jesus sempre se revelou nesse sentido, não é? Em missão enviado pelo seu próprio Pai. Então eu penso que é possível ler sem nenhum tipo de problematização o exercício da divindade da humanidade. Ora atiçando a divindade, ora atiçando a humanidade. Então, As características, vamos falar um pouquinho das características da humanidade, então, de Jesus, que são marcantes. Quando a gente lê os evangelhos, existem marcas dessa humanidade. pois não. Eu digo isso por quê? Porque muitas vezes
me parece que a leitura que fazemos, a leitura mais leiga da Escritura, a gente lê o humano, mas pensa nele divino. Não percebe essa questão do ficar a sós, não percebe o esgotamento, não percebe quando ele diz assim: pedi ao Senhor da seara que envie mais trabalhadores, porque ele acaba de atender uma multidão e quando ele se vira, tem uma outra multidão esperando. Ele E fala na assim, cruz? não tem Pai, como. por que me desamparou? Vamos falar um pouquinho sobre essa humanidade de Jesus, que não desqualifica. O fato dele ser humano não desqualifica a sua mensagem, não desqualifica a sua divindade, coisa do De tipo. forma alguma. Pelo contrário, eu até diria que o fato dele ser humano, eu quase que uso aqui 100% humano, mas ele era 100% humano, mas não só era necessário. Eu vou explicar por quê. Jesus era, vamos lá, humano. Jesus nasceu, embora tenha sido gerado de forma sobrenatural, o parto, embora uma teologia católica creia que Jesus foi uma cesariana misteriosa, isso aí eu descarto. O nascimento foi normal, o crescimento foi, eu digo normal como ser humano, a aprendizagem como ser humano, chorou, se entristeceu, se cansou, precisou dormir, teve fome, então, humano. Porém, se ele não fosse humano, aí vamos voltar aqui, dar um passo para trás para a gente poder construir o raciocínio junto. Você falou, pastor Léo Mariano, que a gente vê alguns textos sobre Jesus humano e fala, mas ele era Deus. Então foi Deus que venceu na cruz? Foi como Deus que ele venceu o pecado? Ou foi como homem? Eu entendo que, embora sendo Deus, ele abriu mão, não dos atributos, mas de algumas, vou chamar de poderes aqui, e viveu uma vida como homem 100% dependente do Espírito Santo. E a gente corre o risco de cair numa heresia, que é o embionismo lá, que falava que Jesus não era Deus, era apenas um homem cheio do Espírito Santo. Isso somos nós. Mas Jesus, como protótipo, como um homem perfeito, ele, como Deus, ele viveu uma vida totalmente dependente do Espírito Santo. Então ele venceu como homem. Ele resgatou a humanidade como um homem, não como Deus. Ele não usou os seus próprios atributos ou virtudes ou, enfim, poderes, a não ser que, por exemplo, dirigido, inspirado pelo Espírito Santo. Tanto que ele diz para o Pedro, quando aquele episódio de Pedro usar a espada, ele falou assim, rapaz, você acha que se eu precisasse, Exatamente, eu não pediria aqui... Na hora. E surgiria uma miríade de anjos para resolver essa questão. Ou seja, ali a gente percebe a humanidade dele. Ele falou assim, não estou usando os recursos que eu poderia utilizar para resolver esse problema. E só para terminar e passar aqui, eu acho que isso de forma prática para a gente é muito importante, porque às vezes eu não consigo vencer uma coisa na minha vida particular ou com o pecado. Eu falo assim, mas Jesus conseguiu porque ele era Deus. Não, peraí. Ele veio como exemplo dizer que é possível que nós, obviamente, quanto mais cheios do Espírito Santo, quanto mais dependentes de Deus, de uma vida de comunhão prática, aí seria uma outra área com Deus, mais capacidade a voltar para me afastar dos padrões desse mundo e viver com Deus. Então, assim, ele venceu como homem. Então, a humanidade de Jesus não é apenas assim, ele podia não ser humano. Ele tinha um propósito divino dele ser humano e pela sua humanidade, através dele, ele venceu e resgatou toda a humanidade, aqueles que creem nele. Né? Perfeito. Pastor Douglas? Eu concordo. Eu gostaria apenas de fazer sobre essa a provocação inicial, né? Uma cristologia a partir da humanidade de Jesus. Vou dizer isso aqui para provocar quem está nos acompanhando. Eu estou acompanhando aqui, tem uns alunos aqui meus que estão acompanhando aqui também. Eu sempre me encrenquei com essa cristologia para cima. O que eu quero dizer com isso? Uma preocupação de elucubrar a cristologia de maneira unicamente vertical, sabe? Então, uma teologia que classifica Cristo como Deus, uma cristologia que classifica Cristo como sumo sacerdote, uma cristologia que classifica Cristo com uma série de atribuições que a Sagrada Escritura realmente nos dá. Mas eu sou tentado a pensar, inclusive no exercício da humanidade de Jesus, uma cristologia para baixo, uma cristologia horizontal. Humilhada. É uma cristologia que possa fazer sentido para o mortal. Não apenas uma cristologia que faça sentido para proteger a Cristo.
Como eu consigo entender isso? Eu leio os evangelhos e percebo que alguns evangelistas se preocuparam em desenvolver uma cristologia para o leitor, uma cristologia para mim, uma cristologia para o senhor, uma cristologia para o pastor Patrick, para aqueles que estão nos acompanhando. De que maneira? Quando você observa especialmente a cristologia de Lucas, você tem uma interpretação do autor que visa tentar mostrar um Cristo tão próximo, mas tão próximo, capaz de ser imitado pelo leitor. É claro, imitado dentro das suas atribuições morais, não das suas categorias divinas, evidentemente. Mas eu penso que é esse tipo de cristologia que só pode ser fornecida graças à humanidade de Jesus. Esse tipo de cristologia só pode ser acessada pelo humano, pelo mortal, graças a esse exercício de humanidade. Então, quando eu observo certos textos de Lucas, de um Cristo preocupado com o pobre, preocupado com o marginal, e quando eu digo marginal, não é necessariamente com o traficante, mas aqueles que viviam à margem da sociedade, com a prostituta, com aquele que estava alijado na sociedade, isso deve trazer para nós alguma espécie de reflexão cristológica que vai impactar a antropologia. Já que o pastor Patrick tocou que a cristologia, grosso modo, ela vai mexer dentro das outras cadeias da teologia sistemática. Então, a cristologia, obrigatoriamente, também deve impactar a antropologia. E só será permitido que isso aconteça graças à humanidade de Cristo. Como é que eu digo isso? Para aqueles que estão nos acompanhando também. Há ou houve muita reflexão cristológica para cima, mas estamos precisando de uma cristologia que faça sentido para nós agora. Então isso só pode ser, volto a dizer, graças à humanidade de Jesus. E o que nós mais temos nos evangelhos é uma preocupação dos autores bíblicos em traduzir o fenômeno mistérico que significa Jesus. Jesus é um mistério, Jesus não escreveu nada. Então Jesus vai ser, então, entre aspas, objeto de interpretação, e isso tudo vai culminar nos evangelhos. Então, quando a gente lê os evangelhos, a gente precisa entender que os evangelhos não deixam de ser narrações cristológicas, e o leitor precisa observar esse texto e entender, Cristo agiu assim para que eu haja também. Pastor Léo, na outra vez que eu estive com você aqui, eu citei uma coisa que eu acho que é pertinente de repetir agora. Por favor. Essa importância da humanidade, como o pastor Douglas bem disse, perfeitamente disse, essa importância e essa, enfim, Jesus como homem, e eu citei aqui que ele venceu como homem, isso tem uma relevância horizontal, ou para baixo, como você falou, muito importante. Por quê? O Paulo vai até falar essa questão do primeiro e do segundo Adão, né? Que por um Adão entrou a morte, por outro veio a vida, veio a salvação, a redenção. Mas o cristianismo, aí pegando o teu gancho, você usou a expressão, essa cristologia horizontal, para baixo, né? Para o ser humano. O cristianismo, tirando a questão vertical para cima, é a gente reaprender a ser humano. Eu vou repetir isso aqui. Porque Jesus foi um humano perfeito. Exato. Ou seja, imitar, pegando o teu gancho, imitar a Cristo, eu disse isso e repito, sem medo de ser repetitivo, mas para aprendizado mesmo nosso e reforço na minha mente, no meu coração mesmo, imitar a Cristo é eu reaprender a ser humano para o qual eu fui criado para ser. Porque, imagina se o mundo fosse composto de pessoas ou plano de pessoas iguais a Jesus Cristo, todo mundo. Como seria o mundo? A verdade, por causa do pecado, aí é outra área da sistemática, entrou o pecado no mundo e o mundo está do jeito que está hoje. Então, o homem de hoje, eu ouso dizer, talvez errado ou não sei, mas ele não é errado, ou não sei não, errado, não é 100% a imagem de Deus e semelhança. Ele ainda tem algumas características, mas algumas coisas foram distorcidas para do pecado. Então, a humanidade de Jesus é importantíssima, porque é um resgate da humanidade, de forma geral. E pouco observada. A gente precisa alertar isso aqui. Pouco observada. Por quê? O pastor Patrick falou e falou muito bem. A gente está suscitando aqui um problema nosso, gente. A gente está suscitando um problema nosso. Cristo se fez homem para nos ensinar a ser homem. Exatamente. Sim. E esse lado é observado, porque tem aquela preocupação de preservar a cristologia vertical. E não foi essa a intenção dos evangelistas. Então, os evangelistas, quando traduzem o mistério de Cristo e escrevem os evangelhos, eles estão nos alertando como imitar o Senhor Jesus Cristo. O que significa dizer que a cristologia deveria ser para nós o nosso manual de cabeceira. Deveria ser para nós o nosso manual de cabeceira. E aqui eu quero alertar especificamente, por exemplo, a cristologia de Marcos, que é uma cristologia que eu gosto bastante.
se vocês observarem aí, vocês que estão nos acompanhando, a cristologia de Marcos, ela é muito interessante porque toda hora Cristo faz um milagre, faz uma cura, faz uma realização de um prodígio e os demônios identificam quem ele é, algumas pessoas identificam quem ele é, os discípulos têm dificuldade de poder entender quem ele é, mas a todo tempo Cristo expulsa os demônios e diz, não fala para ninguém, cala a boca e sai dele. As pessoas querem revelar que ele é esse Messias transcendente. Marcos tem a preocupação de querer revelar o outro aspecto de Jesus. Então, enquanto o mundo espiritual, pelo aspecto maligno, sabe de quem se trata e querem revelar logo a sua identidade de maneira prematura, Cristo então diz, cala a boca e sai dele, não fala para ninguém, não fala para ninguém. Isso é chamado na teologia bíblica de segredo messiânico, não é? Isso é chamado na teologia de segredo messiânico. Então, em todo o tempo que Cristo realiza um milagre, ao final, ele quer nos dar um ensinamento. E aí, sabe o que o leitor do evangelho faz? Só prega o milagre, só vê o milagre, só observa o milagre e chora pelos milagres. Ele não consegue observar que aquilo ali precisa conduzi-lo a uma nova atitude que caracterize a pessoa de Jesus Cristo. Pastores, será que seria, pegando o que a gente falou até agora aqui, pegando essa expressão do pastor Douglas de vertical, para cima, perdão, e para baixo. Não seria então, se nós tendermos ou priorizarmos essa cristologia vertical, nós estamos priorizando a divindade de Jesus. E se nós priorizarmos, por outro lado, para cima, divindade, para baixo, a humanidade. Ambas essas tendências, vias, se eu priorizar uma ou outra, eu não estaria desequilibrando essa unidade de Cristo, de homem e de Deus? Porque se eu falo só dessa cristologia vertical, esqueço... Eu estou chamando vertical e horizontal, mas para cima é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se eu enfatizar ou priorizar só essa vertical ou só para cima, eu acabo que eu estou dando mais valor para a divindade de Cristo e não a humanidade. Eu nunca posso me tornar Deus, né? Eu concordo. Não estou falando que está certo, não, mas a gente faz isso. Sim. Por outro lado, se eu enfatizo só a humanidade, só aqui embaixo, eu acabo que anulando ou esquecendo um pouco da divindade. Então, assim como nós não podemos separar metade humano e metade de Deus, é 100% os dois, eu tenho que ter uma vida cristocêntrica e cristológica aplicando e vivendo as duas partes, a divindade e a humanidade de Cristo. Eu não somente concordo, perdão, pastor, deixa eu interromper. Eu não somente concordo, como hoje é a tendência da humanização. Exatamente. Então, ou seja, depois das ondas, a história é cíclica, né, cara? Exato. A história valorizou muito a pessoa vertical da cristologia e ignorou. Agora, o século XX marcou o oposto. O século XX marcou uma tendência humanizadora, quase humanista. Exatamente. Quase humanista. Para não dizer humanista. Eu acho que até humanista, dependendo das vias que se aborda o Cristo. E aí hoje a gente, agora Jesus Cristo é um revolucionário, Jesus Cristo é um contestador político, então Jesus Cristo é esquerda e por aí vai. Então aí já é uma outra via comunista que abandonou completamente a perspectiva vertical. Então faço coro às palavras do pastor Patrick. Precisa haver uma cristologia que valorize o aspecto divino de Cristo e que isso também culmine numa abordagem humana, né? Para a gente ver isso mais a fundo, a gente vai falar sobre as obras de Cristo, mas antes deixa eu falar da turma que está aqui, porque senão eu mando o pessoal escrever aqui, se eu não falar deles ali, eles não voltam amanhã. Então tem uma turma aqui que está escrevendo para a gente, participando, o pessoal da SEVEC em Auma, falando do pastor Douglas, mestre por excelência, Assir Geroni Júnior aprendendo com os mestres, mesa pesada demais, deve ser isso, né? Deve ser o peso físico, né? Com certeza. 300 quilos. Só eu tenho 135. Eu já passei do ponto 1 da tonelada. Eu tô com 112. Temos aqui Ramon Moraes acompanhando o mestre. De Juiz de Fora, Ramon. Juiz de Fora, Deus abençoe, Ramon. Vitória Martins, William Lima falando sobre a teoria do kenosis. Flaviane Vaz, bom dia, dizendo que chegou. Deus abençoe, Flaviane. Flaviane. Daqui, né? Legal. Irmã Salveline, dizendo paz e graça, pastor e convidados. Amém, Deus abençoe, minha irmã. Pastor Alex Soares, dizendo Deus abençoe vocês, aprendendo demais. Felipe Carvalho, como se explica Mateus 4, quando ele é levado ao deserto? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. William Lima, dizendo, levando em conta que Deus não pode ser tentado, e vemos isso em Mateus 4, ok? Flaviane, dando aqui perfeito, cristologia, e diz que anotou aqui, imitar a Cristo
é reaprender a ser humano. Anotado aqui, botou aqui. Então, vamos, antes de falar sobre a obra, falar um pouquinho sobre essa questão da tentação de Jesus, Mateus 4. Eu começo? Vamos lá. Muito bem. Eu tenho uma perspectiva, pode não haver consenso e não tem problema, sou bastante democrático nisso. Mas o texto da tentação é uma prova não especificamente da divindade, mas sim de ser filho de Deus. O Satanás, ele pergunta todo o tempo, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus, se tu és o filho de Deus. Em nenhum momento Satanás tenta ou pretende arrancar de Jesus uma confissão de que ele é Deus propriamente. Então, ali eu entendo que essa expressão filho de Deus é uma categoria messiânica. Então, nem o Satanás deseja, pelo menos é o que eu penso, saber naquela hora se Jesus é Deus, mas sim se ele quer de fato assumir a prerrogativa do Messias, porque a expressão filho de Deus, no Antigo Testamento, ela pode ser considerada para o rei, ela pode ser considerada para o anjo, ela pode ser considerada para o Messias. Então, tanto o anjo era chamado de filho de Deus, o rei era chamado de filho de Deus e o Messias era chamado de filho de Deus. Então, quando o Satanás tenta Jesus, se tu és o filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Então, a meu ver, ali é a condição humana. Humana. Eu não entendi qual é a problemática que foi perguntada, se puder me ajudar. Assim, então, da questão. a pergunta foi, como se explica Mateus 4, quando ele é levado ao deserto, levando em conta que Deus não pode ser tentado. E vemos isso em Mateus 4. Mas aí então, é o nosso fazendo uma assunto. interpretação. Para mim é humana. Para mim, Jesus assume condição humana. Essa pergunta aí já tem um pressuposto de que Deus foi tentado, mas não foi, na verdade. Sim, não foi. Quem foi Jesus humano. E essa é a dificuldade aqui da cristologia, Sim. da humanidade, da divindade. O Deus não foi tentado, obviamente, mas ele como homem... Sim. E era importante que assim fosse, para vencer como homem, Sim. fosse tentado, entendeu? E eu concordo plenamente com o pastor. E sabe por que é suscitada essa questão? Por causa da pergunta. Um homem consegue ficar tanto dia sem comer e sem beber? Gente, a minha resposta é assim, não sei, cara. O homem natural não consegue. Natural não. O homem natural não consegue. Agora, eu creio que Jesus conseguiu e ponto final. Então, veja bem, a gente ainda vai voltar àquelas perguntas que os pais da igreja discutiram. A verdade, essas questões aqui é que foram as prerrogativas para a formação dos concílios. Vem cá, que negócio é esse? Quem morreu na cruz? Foi Deus que morreu? Deus não pode morrer. Ou foi o homem? Então, justamente por isso que o concílio nos protege. Então, eu penso que Mateus capítulo de número 4 classifica Jesus como filho de Deus na condição humana. Então, sendo Jesus humano, portanto, ele consegue vencer toda aquela fome durante todo esse tempo. Agora, é claro que ele só dentro da categoria humana não conseguiria. A pergunta que eu lanço para vocês, para nós, é o seguinte. Naturalmente, impossível algumas coisas, mas existem coisas para o homem viver e praticar que são impossíveis naturalmente, mas que numa dependência e intimidade extrema com o Espírito Santo se tornam possíveis? Sim. Eu acredito que sim. Então, a resposta eu acho que é essa. Sim. A intensidade e a comunhão de Jesus, homem, com o Espírito Santo era tão plena. E ele era Deus, tá? Não estou falando que ele era só homem, por isso não. Era tão pleno, então ele pode viver. Eu acho que eu e você, creio, nós podemos viver coisas com Deus que naturalmente não conseguiríamos, mas suprido pelo Espírito Santo é possível. Eu creio também. Amém. Amém. Vamos falar um pouquinho sobre as obras. A obra de Cristo, a obra que ele veio fazer, a obra que ele deixou, a obra que ele ordenou que os discípulos continuassem e que fizessem maiores do que ele. Vamos falar um pouco sobre isso? Vamos lá? Vamos lá, eu posso começar então. Bom, essa parte é uma parte que eu espero muito. Eu espero muito porque eu particularmente estudo cristologia e tenho pensamentos para produzir algum tipo de literatura voltada para a área de cristologia. Quando Cristo fez as suas obras, e essas obras foram relatadas nos evangelhos, eu queria muito dizer isso e agora vou dizer. Jesus, Cristo, é um fato. É um fato. Cristologia são teologias sobre o fato. Ok? Então veja bem, Jesus veio, se humanizou, desenvolveu um ministério muito feliz, muito pleno, culminou na sua morte, no seu sacrifício que expia os pecados de toda a humanidade, em caso de arrependimento, evidentemente, e tudo isso vai ser agora interpretado. Cristologia, como o sufixo logia já pressupõe, então o sufixo propõe repensar as obras de Cristo e a sua utilização para nós. Os evangelistas já fizeram isso, o que não quer dizer que a gente não tenha liberdade para poder tirar reflexões nos dias atuais. Nos dias atuais, sempre pensando também nos desafios do nosso tempo. Ponto. Então isso aqui eu gostaria de dizer muito bem isso aqui.
E digo isso porque alguns historiadores, peço perdão quem é formado em história, o historiador não aceita essa disciplina chamada cristologia porque ele fala, ó, o Cristo é o fato, a cristologia é a reflexão sobre o fato. Então a reflexão sobre o fato não é histórica. Essa que é a prerrogativa. A reflexão sobre o fato não é histórica. Nós, enquanto teólogos, nós entendemos que houve o fato e a reflexão é baseada no fato. Portanto, é um fato contado numa perspectiva de fé. Assim que a gente entende a cristologia. Então, quando eu observo as obras de Jesus, que elas podem ser, sei lá, divididas em várias categorias, ali a gente precisa, então, extrair a informação, ali a gente precisa extrair o desafio, ali a gente precisa extrair o ensinamento. E aí eu queria pensar com vocês sobre o Jesus Cristo em contraposição ao Jesus Cristo da religião. Eu não vou nem dizer da religião ou da denominação pentecostal, da Maranata, da Batista, etc. Olha como a gente carece de cristologia. Quando eu observo o ministério de Cristo, o ministério de Cristo enfrentou certa oposição da casta da religião oficial do seu tempo. Ou seja, a casta religiosa do seu tempo, que é o judaísmo formativo, não aceitava algumas atitudes de Jesus, como, por exemplo, a quebra do sábado, se é que ele quebrou, você pode dizer. Jesus, por exemplo, violando algumas prerrogativas da lei, porque considerava o ser humano acima da lei, entre outras coisas. Um Cristo que se permite ser profanado ao tocar num leproso, um Cristo que ensina coisas a respeito que violava a ética da justa retribuição do Antigo Testamento, entre outras coisas, a gente podia falar aqui um monte de coisa. Esse lado de Cristo precisa nos tocar. Só que quando esse lado das obras de Cristo nos tocam, vão tocar também algumas prerrogativas que a religião nossa não aceita. Exemplo. Jesus e a mulher pega no caso de adultério. Pastor Léo Mariano. Pastor Patrick. Jesus e a mulher pega no ato de adultério. João, capítulo de número 8. Os opositores de Jesus estão agindo como nós agiríamos. A lei diz. A Bíblia diz. A palavra de Deus diz. Não é assim que a gente contesta toda atitude? Não é assim que a gente avalia toda a informação que nos vem, seja ela positiva ou negativa? A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz e a Bíblia diz. Gente, na época de Jesus já havia essa cultura. Eles têm o Antigo Testamento formado. A Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz, a Bíblia diz. Aí vem Jesus. Vem Jesus fazendo uma contraposição que para nós é fundamentação cristológica. Jesus coloca a vida acima da lei. Jesus, basta avaliar os evangelhos, Jesus sempre colocou a vida acima da lei. Quando todas as condições mostravam uma punição a partir da lei, Jesus considerava em primeiro lugar o quê? A vida. E aqui eu quero fazer outra provocação. Segura aí. Cristo, Deus, é o autor da vida, o homem da teologia e da cristologia. Portanto, Deus tem compromisso com aquilo que ele é autor, a vida. E o homem que dê conta daquilo, o homem que se vire. Nos 30. O homem que se vire daquilo que ele é autor, a teologia. O que significa dizer, pastor Léo, que Deus tem compromisso com a vida. Sim. Deus tem compromisso com a vida. Então toda a teologia que supervaloriza a lei em desmerecimento à vida não é cristologia. Não é cristologia. Então vamos pensar rapidamente, eu sei que eu já estou tomando um pouco mais de tempo. Quando eu penso nas obras de Jesus, o que eu preciso pensar? Jesus supervalorizou a vida, independente da categoria social. Independente da categoria social. Tinha marginal que Jesus valorizou, tinha prostituta que ele deu dignidade humana e por aí vai. Só dele ter colocado mulheres no seu grupo, só dele ter posto um publicano no seu grupo, só dele ter visitado aldeias como a aldeia de Samaria, não é possível que isso não vai nos tocar. Não é possível que isso é apenas para nos emocionar. Então, quando eu vejo a obra de Jesus, eu ainda chego à conclusão de que o crente está muito no assim diz. O crente ainda está muito no a Bíblia diz, mas não consegue capturar o espírito das ações de Jesus, que estava sendo um pouco mais complacente às prerrogativas da lei, mas ele estava considerando acima de tudo a vida, porque Deus é o autor da vida. Então, eu desafio você que está pensando cristologia conosco. Antes de você ser rigoroso quanto à lei, pense que é uma vida que Cristo morreu por ela. Pronto. Pastor Patrick? Eu penso que concordo com o meu irmão, assim, e essa questão da vida está ligada à questão de um dos atributos divinos, que é o amor, né? Que ele é amor, na verdade, né?
Então a questão toda é possível falar assim, ó, pastor Douglas, está na Bíblia, está nas Escrituras, e realmente está. E eu falar o certo com a motivação errada? Sim. É muito possível. Então, na vida, eu acho que Jesus priorizou a vida por amor à vida, que ele mesmo criou. Então, a primeira coisa é isso. Outra, segunda coisa, nem tudo, aí eu vou entrar na tua vibe de provocar, nem tudo que está na Bíblia é bíblico para nós hoje. Porque se for assim, eu vou pegar coisas do Antigo Testamento e começar a praticar porque está na Bíblia. Então, existe há alguns princípios hermenêuticos, exegéticos, enfim, de interpretar, mas a pergunta é sobre a obra de Cristo. Nas sistemáticas mais conhecidas, lá dos nossos irmãos reformadores também, enfim, eles classificam, e não está errado, na verdade, né? A questão de Jesus, como a obra dele como profeta, como um sacerdote, como um rei, né? O Erickson, ele vai dizer que, ele diferencia um pouquinho, mas sem diferenciar muito, que a obra, né, o fato de Jesus, ele vai dizer como... Vou mudar a palavra obra para função de Jesus, tá? Como revelar, como reconciliar e governar. Essas três funções que, na verdade, estão ligadas à função profética, que seria de forma bem prática e didática. O profeta é aquele que traz Deus aos homens, não é isso? E o sacerdote seria aquele que leva o homem a Deus, de uma forma bem simplória aqui. Então, o papel, Jesus veio revelando, trazendo a revelação de quem Deus é, do Pai também, do Espírito Santo, falando do reino dos céus, anunciando as novidades do reino dos céus. Então, esse papel, essa função, essa obra de Cristo com um propósito final, veio para revelar. Também tem a questão dele como aquele que reconcilia a humanidade com Deus, com o Pai, por meio da sua obra na cruz. E aí existiram inúmeras, como eu vou chamar aqui, inúmeras linhas teológicas para tentar explicar essa obra. Alguns disseram que apenas uma teoria de expiação apenas limitada. Sim, não, mas foi apenas um exemplo, foi um exemplo. Sim. Ou então outros que a questão da distração divina. Mas hoje nós cremos que realmente nós cremos aqui que realmente a obra de Jesus na cruz, ele veio como profeta anunciando, ele veio para tentar reconciliar e um dia ele governará de fato. Na verdade, ele veja, é chegado o reino dos céus, mas de fato, de forma plena, só será efetivo, pelo menos creio eu, talvez a gente discorde aqui, no milênio. Eu também acredito. Tá? Também acredito. Então, assim, a obra de Cristo, ela, ao mesmo tempo que ela é uma antecipação escatológica. Ou seja, o reino de Deus já chegou, mas será pleno no milênio, na eternidade. É aquela expressão que a gente conhece, já e ainda não. Já e ainda não. Exatamente. Ou seja, eu já tenho comunhão com Deus hoje, mas vai ser plena na eternidade. Nós já somos chamados de santos, separados para Deus. Vai ser pleno quando? Quando nosso corpo estiver glorificado, e assim por diante. Então a obra de Deus, ele vem revelar o Pai, revelar a Trindade, revelar Deus, o reino dos céus. Ele já oferece para que nós vivamos hoje. A vida cristã hoje é uma antecipação do céu, na verdade. Entendeu? Viver hoje, nos reconciliando com Deus por meio do seu sacrifício no teu sangue, que aí tem a teoria da substituição penal, né? Que é a questão que ele morreu em nosso lugar, tá? De verdade. E um dia nós governaremos com ele. Então essa obra, ela é trina. Aliás, de onde que vem essa questão dos três em toda a criação? Esse 3 em 1 se repete na criação de todas as formas. Você reparou isso? Isso é mais da área da teotologia, da trindade, mas assim, o tempo é passado, presente e futuro. Corpo, alma, espírito. Corpo, alma, espírito, espaço, largura, altura e profundidade. Sim. Tudo é 3 em 1. De onde vem essa ideia de 3 em 1 na criação? Sim. Provavelmente Deus deixou a sua assinatura de assim, ó, não é o Deus da religião X, Y, Z, o Deus, ainda que nós não entendamos. Alguém falou assim sobre a Trindade, e eu li isso no Erickson, e não sei quem foi que falou. Procure entender a Trindade e perderá a cabeça. Tente negá-la, perderá a sua alma. Isso é maravilhoso, né, cara? Não sei quem foi que falou, mas foi inspirado por Deus, né? É verdade. Tem limite humano na teologia, irmão. Tem limite, sim, mas a obra de Cristo foi revelar, nos reconciliar com Deus, com o Pai, para que um dia venhamos a governar com Ele no reino dos céus. Eu gostaria de trazer uma abordagem também, mostrando que a cristologia, ela não somente toca num desafio de uma nova performance humana baseado na obra de Cristo, mas também ela tenta tocar em desafios sociais. Eu queria tocar aqui um desafio social com base no Evangelho de Lucas, que é um evangelho que eu gosto muito. Não sei se é porque Lucas é o único não-judeu, portanto gentil, a escrever um documento do Novo Testamento, que escreve Lucas e Atos,
Então ele escreve o seu documento pensando um pouco na vida que agora ele tem à luz de Cristo e evidentemente dos ensinamentos de Paulo, já que foi discípulo dele. Mas quem observa o Evangelho de Lucas, na verdade todos os evangelhos, pelo menos depois de Marcos, ou seja, Mateus e Lucas, eu ensino isso para os meus alunos, né? Eles precisam observar pelo menos 3 fontes. A fonte de Marcos, que é o material de Marcos que Lucas e João vão pegar. Uma fonte compartilhada tanto por Marcos quanto por Lucas, que é chamado na teologia de fonte Q, em alemão chamada Quelle, uma fonte oral, um dito da década de 50, e o que a gente pode considerar de material próprio. Então, como a gente consegue ler o Evangelho de Marcos e o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Mateus? Tem ali o material de Marcos, tem ali um material próprio deles que não está em lugar nenhum e tem ali uma fonte que é compartilhada tanto com Mateus quanto por Lucas. Gente, eu desafio você, leitor de Bíblia, tenha a percepção de avaliar tudo aquilo que só Lucas descreve e mais ninguém. Ou seja, o cara vai pegar o Evangelho de Lucas e vai falar assim, isso aqui não está em lugar nenhum. Há uma seção de parábolas que Lucas fala de dinheiro, gente. O Evangelho de Lucas dá muita importância para como Cristo olhou o dinheiro, como Cristo viu o dinheiro. Então, por exemplo, você pode observar o que a gente chama de material próprio de Lucas, a parábola do rico insensato, a parábola do filho pródigo, a parábola do mordomo infiel, a parábola do rico Lázaro, a parábola da dracma perdida, a parábola do juiz iníquo, a parábola do fariseu e do publicano, e de todos os evangelistas, os 4 evangelistas mostram que Jesus está pendurado na cruz ao lado de 2 bandidos. Só o Evangelho de Lucas mostra a salvação de um deles. Isso não pode ser acidente. Isso não pode ser acidente. Por que ele está sinalizando que até o final da vida de Cristo ainda houve a possibilidade de salvar mais um, enquanto os seus nacionais o julgavam? Então a salvação do bandido, que a gente conhece pela tradição chamada Dimas, ele obtém a salvação ali naquele... E é um detalhe só de Lucas. Esquece isso um pouquinho e vamos voltar para a figura do dinheiro. Jesus nos ensina no Evangelho de Lucas que o cristão precisa ter a responsabilidade com o dinheiro que ele tem. E que o mau uso do dinheiro, ou seja, o dinheiro gasto com vaidades, gasto pensando unicamente naquilo que a vida pode lhe proporcionar, é uma irresponsabilidade com a fé, portanto é um crime cristológico. É um pecado por não observar bem a cristologia que está sendo sinalizada no Evangelho de Lucas. Diria então, para a gente poder encerrar, não é? Há um texto que é um texto bastante emblemático, que eu não me lembro agora de cabeça, mas eu sei que está lá no capítulo 16, 8 e 9, que Cristo diz assim, os filhos das trevas são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Aí a gente pega esse texto, isola ele, picota e cola, e a gente vai citando as pregações, tá vendo? Os filhos das trevas são mais prudentes na sua geração do que os filhos da luz. Quando a gente pensa no contexto ali, aquele contexto está envolvendo dinheiro, porque está sendo dito de um mordomo infiel, um mordomo que não é crente, que foi pego em algum esquema de propina pelo seu patrão, e o patrão disse, ó, você agora presta-me conta da tua mordomia, que você já não pode mais ser meu mordomo. Então ele diz, cavar não posso, mendigar tem vergonha. O que eu vou fazer da minha vida agora? Diz a Bíblia que ele tem um pouco de tempo dentro da fazenda do patrão, e ele bate na casa de cada uma das pessoas que deve, e diz, quanto você deve ao meu patrão? 100 feixes de trigo. Aqui, anota aqui, toma 50% de desconto. Ele vai dando desconto, vai dando desconto, vai dando desconto. Aí no final da parábola, Jesus diz assim, tá vendo esse rapaz aí, ó? Esse rapaz descobriu no final da vida que nem tudo é o dinheiro. Essa é a lição da parábola. Ele ganhava muito dinheiro, perdeu o emprego. Cavar não posso, mendigar tem vergonha. Tá velho, vai virar mendigo. Só tinha uma maneira dele preservar o restante da vida que ele tinha. Era abrir mão do dinheiro, fazendo favor para as pessoas, batendo na porta de cada um. Quanto você deve ao meu patrão X? Se eu der desconto para você, olha a intencionalidade de Jesus. Eu vou bater na sua porta dizendo, pastor Léo, perdi o emprego, não tenho onde cair morto, eu preciso passar um tempo na sua casa. Você me recebe? Acabei de te dar um desconto alto. Aí Jesus olha esse e diz, tá vendo? Os ímpios estão conseguindo descobrir que nem tudo na vida é o dinheiro, é o relacionamento. Aí ele diz, os filhos das trevas são mais prudentes do que os filhos da luz. Olha a crítica. Os filhos da luz não conseguiram descobrir que nem tudo na vida é o dinheiro. Ou seja, eles estão tão compulsivos pelo dinheiro que eles abrem mão dos relacionamentos, eles abrem mão de fazer benfeitorias para as pessoas porque querem dinheiro. Mas só no final da vida que se descobre isso. Então a gente precisa entender que Jesus está sinalizando. Não espere chegar ao final da vida para dizer, cavar não posso, mendigar tem vergonha. O que eu vou fazer agora? Aí o texto lá de Lucas 16, 9, porque os filhos das trevas são mais prudentes na sua geração do
do que os filhos da luz, é uma crítica de Jesus ao cristão que não sabe fazer um bom uso do dinheiro. Isso só pode ser um alerta de que Jesus está mostrando para nós que isso, glorificar a Cristo nas nossas economias, é uma correspondência ao efeito cristológico. Eu acho que isso tem muito a ver também com os valores que a gente carrega, né? Quando Jesus fala sobre a ansiedade, lá em Mateus capítulo 6, ele vai fazer ali 3 paralelos antes de falar, por isso vos digo, não andeis ansiosos. Ele fala sobre tesouros no céu e na terra, depois olhos bons e olhos maus, e depois ele vai falar sobre Deus e Mamon, né? O Deus e as riquezas. Então, quando ele fala sobre tesouro, obviamente ele está apontando para valores, né? Valores no céu, valores da terra. O valor que você carrega afeta a forma como você enxerga e afeta a sua adoração. Então, se você carrega valores da terra, Milor Fernandes, que não é um profeta nem de perto, ele, cartunista, ele dizia, o importante é ter sem que o ter te tenha. Né? Então, parece até versículo, mas não é versículo. O importante é ter sem que o ter te tenha. Então, se os valores que você carrega são valores divinos, você tem uma cosmovisão, uma perspectiva do mundo a partir de uma lente de Deus, obviamente, e aí você não enxerga as pessoas a partir daquilo que elas têm, e você não faz do dinheiro seu senhor. Você não vai adorar ao dinheiro, você não vai se curvar ao dinheiro, você adorará a Deus. E aí ele vai dizer, por isso eu digo para vocês, não andem ansiosos com coisa alguma, com quanto a vez de comer, beber e vestir, porque o vosso Pai Celestial sabe que vocês necessitam. Aí entra uma coisa que a gente fala muito na hermenêutica, mas buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, né? Reino e justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. A turma que está mais ligada no dinheiro fala as demais coisas. Todas as coisas. Porque demais coisas cabe tudo. Cabe helicóptero, casa própria, cabe o amor em 3 dias, as coisas todas que você queira colocar dentro de demais coisas. Diz isso, né? O texto não diz isso. Mas a leitura que a gente faz, e isso é tema para uma próxima mesa que nós vamos ter aqui, a questão das nossas não, mas das teorias ou teologias existentes no nosso tempo, como de prosperidade, de hipergraça, essa coisa do ter, você é um campeão, a teologia do coaching, como já foi desenvolvido, alguém já nomenclaturou dessa forma, teologia do coaching, você terá, você fará, você é campeão, você na verdade é uma nova roupagem da prosperidade. Da prosperidade, né? São ramificações, na verdade, né? São mutações variantes, vou usar o termo que a gente tem hoje em dia, variantes. Mas nós não temos muito mais tempo. Acabou, né? Acabou. Coisa boa passa rápido. Então, nós teremos uma nova mesa, a gente vai ter aqui de novo o pastor Douglas, o pastor Patrick, porque a gente não vai conseguir, obviamente, esgotar o assunto cristologia. Com certeza não. Numa hora sentado aqui falando, porque as provocações que vão surgindo a partir das reflexões, as mensagens que vocês vão pedindo aqui, pedindo para a gente comentar sobre teorias e teologias, não tem como a gente fazer isso em 1 hora. Mas fique tranquilo que muito em breve vocês terão novidades na nossa grade de programação. Por hoje, nós vamos ficar com as considerações finais de cada um dos pastores. Eu espero que você tenha anotado muitas coisas, muitas pérolas que saíram daqui. Eu acredito que isso enriquece muito seu conhecimento, enriquece muito a sua vida cristã. Então, isso ficará gravado, esse programa ficará gravado, você pode revisitá-lo depois, olhar com mais calma, fazer anotações caso você tenha perdido alguma informação. Depois você pode retornar aqui na nossa página, tanto no Facebook quanto no YouTube, e recuperar essa gravação, essa mensagem, porque eu creio que é de grande valia. Começando pelo pastor Patrick, considerações finais. Primeiramente, muito obrigado pelo privilégio de estar aqui aprendendo também com vocês. Eu diria, creia no Jesus Deus, que te amou primeiro, que nos amou primeiro, abriu mão da sua glória, desceu e veio ao nosso encontro para fazer por nós o que nós não poderíamos fazer, que é nos resgatar. E também creia e siga, se espelhe no Jesus homem, para cada vez mais você dependa do Espírito Santo, tenha intimidade com o Espírito Santo, seja instruído e por ele direcionado para viver cada vez mais parecido com Jesus, que esse é o propósito de Deus. E que o Senhor nos abençoe. Você pode seguir o pastor Patrick, está aí o @Patrick Wimmer, pastor Patrick da nossa igreja Maranata da Tijuca. Essa semana, na Igreja Maranata da Tijuca, começa a Semana do Avivamento. Fala um pouquinho aí, pastor Patrick. Então, de quinta, na verdade, o nome certo seria Meia Semana do Avivamento. Meia semana, porque de quinta a domingo. Então de quinta e sexta-feira, às 19h30, tá? Quinta e sexta, 19h30, sábado, às 18 horas e domingo, 10 da manhã,
e 18 horas, com homens abençoados de Deus para ministrar a palavra de Deus para você. Então vem estar conosco. Endereço? Rua Conde de Bonfim, 229, Tijuca, no shoppingzinho, entrada bem na Conde de Bonfim, número 229. Amém. Pastor Douglas, considerações? Bom, a minha gratidão, mais uma vez, ao programa TV Bom Sucesso, tá bom? TV ADB Bom Sucesso, por nos favorecer esse momento aqui. Sou muito a favor mesmo, né, de que a teologia alcance espaço, pessoas, vidas, porque eu acho que é tempo disso, então ter esse momento aqui com vocês certamente enriquece muito. Obrigado, pastor Léo, obrigado, meu amigo, pastor Patrick, a você que nos acompanhou, muitos alunos meus aqui também comentando aí, obrigado pela participação de vocês, tivemos uma boa audiência, e eu acho que eu faço coro também às palavras do pastor Patrick, considere Cristo seu Senhor, considere Cristo seu Senhor, aquele que fez uma expiação completa, plenária, capaz de nos salvar definitivamente do poder do pecado. Ao mesmo tempo, sinta-se desafiado, porque os evangelistas, quando escreveram os evangelhos, Paulo, quando escreveu as epístolas, eles estão escrevendo para mortais, escrevendo para pessoas que são discípulos como você e eu. Então, ler Cristo, que não apenas nos faça dobrar os nossos joelhos e agradecer por tudo que fez, mas que possamos também levantar a cabeça e praticar tudo aquilo que ele fez. Isso aí. Eu acho que assim seremos bons seres humanos, assim seremos imitadores de Cristo e certamente vamos olhar além dos muros da religião, né? Vamos olhar para a vida como um todo, para o ser humano como um todo. Então é uma oportunidade muito bacana mesmo. Parabéns. Deus abençoe então todos os irmãos, irmãs. Se você não se inscreveu ainda... o arroba do Pastor Douglas, tá aí, ó. Isso. Instagram, segue lá o Pastor Douglas, _ os meus livros, Douglas do Carmo. Os meus cursos, quem quiser estudar comigo... Boa, faz jabá. É isso aí. Quem quiser estudar comigo, vamos iniciar agora no mês de agosto, no ambiente virtual, estudos sobre Paulo, uma biografia para principiantes. Se você quer estudar Paulo de Tarso, me procure lá na rede social, pastor, quero estudar Paulo de Tarso. Nós vamos ter um curso Paulo de Tarso, uma biografia para iniciantes. Paulo era casado, Paulo era divorciado, Paulo estudou onde, quem foi o mestre dele, Jesus, quando converteu o Paulo, mudou mesmo o nome dele, como é que é essa situação? Vai saber tudo lá. E também, se quiser os meus livros, me procure também na rede social, o pastor Patrick também tem livros, também procura ele lá, tem um canal dele, vai ser bênção de Deus. Beijo pra você, meu irmão, minha irmã. Amanhã, no mesmo horário, 10h30 da manhã, nós teremos 2 outros amigos, pastores queridos. Pastor Luiz Cláudio Lopes. Ele é pastor, diretor do Seminário Betel, ali na IERC, em Jacarepaguá. Serve ao Senhor ali como pastor. Foi meu primeiro líder de jovens. O líder de jovem que mais marcou... Aliás, o líder que mais marcou a minha vida na juventude. Quando eu era jovem, ali na Assembleia de Deus de São Cristóvão. E o pastor Assir de Jerônimo Neto, não, filho, Neto é o filho dele. Pastor Assir de Jerônimo Júnior estará aqui também amanhã, também da Igreja Maranata, diretor da Sociedade Bíblica do Brasil, aqui no Rio e no Espírito Santo. Amanhã nós falaremos sobre a martiologia. Eita, vai ser um trem diferente. Hoje em dia a gente usa muito eufemismo para falar sobre pecado. A gente chama pecado de fraqueza, de problema ou de defeito. A gente vai ver um pouquinho amanhã sobre essa questão. Então, amanhã, 10h30, convide 50 pessoas para assistir com você. Não vem sozinho. Convida 50 pessoas para assistir com você. A cada dia nossa audiência vai aumentando. Eu creio que até sexta-feira muitas pessoas estarão acessando e estarão recebendo desse conteúdo. Deus abençoe você. Até amanhã, permitindo o Senhor.